Você já sentiu que simplesmente não consegue se conectar com a maioria das pessoas? Como se estivesse presente, mas nunca realmente pertencendo. Você tenta conversar, tenta participar, tenta se encaixar, mas no fundo sente um vazio estranho, um cansaço difícil de explicar. E então, começa a pensar que talvez exista algo errado com você. Porque todo mundo parece precisar de multidões, barulho, atenção, validação. Enquanto você só quer silêncio, profundidade e um pouco de paz. Mas talvez a verdade seja outra. Talvez você não esteja sozinho porque é estranho. Talvez você esteja sozinho porque cansou de conexões vazias. E entender isso muda tudo. Existe uma diferença enorme entre solidão e solitude. Solidão é sentir falta de conexão. Solitude é descobrir paz na própria presença. E muita gente nunca entende isso. Porque fomos ensinados a acreditar que estar rodeado de pessoas significa felicidade. Que quanto maior o grupo, maior o valor social. Que ser alguém sociável automaticamente significa ser alguém completo. Mas olha ao redor. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão desconectados. Conversas rápidas, relações superficiais, pessoas tentando parecer interessantes o tempo inteiro. Todo mundo fala. Poucos realmente escutam. E talvez seja exatamente por isso que você se sente deslocado. Porque algumas pessoas simplesmente não nasceram para viver no superficial. Elas tentam, mas não conseguem permanecer por muito tempo. Porque existe uma parte delas que percebe. Percebe quando a conversa é vazia. Percebe quando o interesse é falso. Percebe quando alguém está usando máscara. E depois que você começa a perceber essas coisas, fica difícil voltar a fingir que não viu. Talvez seja por isso que você se afasta. Não porque odeia pessoas, mas porque se cansou de relações sem profundidade. E isso começa a mudar completamente sua forma de viver. Você começa a preferir silêncio. Começa a escolher melhor onde coloca sua energia. Começa a perceber que algumas companhias cansam mais do que a própria solidão. E isso assusta, porque o mundo trata quem gosta de ficar sozinho como alguém quebrado, como alguém frio, antissocial, distante. Mas quase ninguém entende o que realmente acontece. Pessoas que gostam de ficar sozinhas geralmente sentem demais, pensam demais, observam demais. E isso faz com que elas absorvam muito mais do ambiente ao redor. Enquanto algumas pessoas conseguem socializar por horas sem sentir nada, você sente o peso das interações. Você percebe detalhes, mudanças de tom, olhares, intenções escondidas. Seu cérebro não desliga. E por isso o silêncio vira refúgio. Não porque você rejeita o mundo, mas porque precisa respirar dele. E talvez uma das maiores dores disso tudo seja sentir que ninguém entende. Porque quando você tenta explicar, parece exagero. As pessoas dizem, você precisa sair mais, você pensa demais, você precisa conhecer gente nova. Mas não é tão simples, porque o problema nunca foi quantidade, sempre foi profundidade. Você não quer estar cercado, você quer se conectar de verdade. E até encontrar isso, prefere caminhar sozinho. Agora presta atenção nisso. Existe uma diferença enorme entre alguém que está sozinho por medo e alguém que aprendeu a valorizar a própria paz. A primeira pessoa se isola porque desistiu. A segunda escolhe cuidadosamente quem entra na própria vida. E isso muda tudo. Porque maturidade emocional também significa entender que nem toda companhia faz bem. Algumas drenam, algumas confundem, algumas fazem você se sentir ainda mais sozinho. E quando você passa tempo demais em ambientes assim, começa a perder energia, começa a perder clareza, começa até a perder partes de si mesmo. Então, aos poucos, você aprende a ficar mais quieto, aprende a observar antes de confiar,
Aprende que nem todo mundo merece acesso à sua mente, ao seu tempo e à sua energia. E isso não é arrogância, é proteção. Porque pessoas conscientes geralmente carregam experiências que mudaram a forma como enxergam relações, traições, decepções, abandono emocional, falsidade. Tudo isso cria um filtro interno. Você começa a analisar mais, a observar mais, a confiar menos rapidamente. E embora isso às vezes pareça tristeza, na verdade é sobrevivência emocional. Você para de entregar partes suas para qualquer pessoa. E isso faz com que seus padrões mudem. Você já não consegue mais manter conversas só por educação. Já não sente vontade de impressionar. Já não busca a aprovação o tempo inteiro. Porque quanto mais consciência você desenvolve, menos necessidade sente de performar para os outros. E talvez seja exatamente isso que faça algumas pessoas parecerem tão diferentes. Elas não estão tentando competir, não estão tentando chamar a atenção, não estão tentando provar algo o tempo inteiro. Elas simplesmente estão cansadas. Cansadas do excesso, do barulho, da superficialidade. E por isso escolhem menos pessoas, menos exposição, menos ruído, mas mais verdade, mais presença, mais autenticidade. Agora entende uma coisa importante. Gostar de ficar sozinho não significa que você não precise de ninguém. Todo ser humano precisa de conexão. O problema é que conexões verdadeiras se tornaram raras, e pessoas profundas sentem isso com mais intensidade. Elas percebem quando uma conversa é vazia, percebem quando alguém só fala de si mesmo, percebem quando a relação é baseada apenas em conveniência. E depois que você percebe, fica difícil continuar investindo energia nisso. Então o silêncio começa a parecer mais saudável, mais leve, mais honesto. Só que existe um perigo aqui. Você não pode transformar proteção em prisão, porque existe uma linha muito fina entre preservar sua paz e se fechar completamente para o mundo. E muita gente cruza essa linha sem perceber. Depois de tantas decepções, a pessoa começa a acreditar que ninguém vale a pena, que toda conexão vai machucar, que é melhor não criar vínculo nenhum. Mas isso também destrói, porque o ser humano não foi feito para viver emocionalmente isolado. Foi feito para se conectar, só que de forma verdadeira. Por isso, o equilíbrio importa. Você não precisa se forçar a caber em grupos onde não pertence. Mas também não deve desistir completamente das pessoas, porque ainda existem conexões reais. Ainda existem pessoas que entendem silêncio, pessoas que não exigem performance, pessoas que fazem você se sentir leve em vez de cansado. E quando você encontra isso, percebe uma coisa importante. Nunca foi sobre odiar pessoas. Era sobre se proteger de relações vazias. Agora vamos trazer isso para algo prático. Porque esse vídeo não é apenas sobre entendimento, é sobre transformação. Primeiro, pare de se culpar por precisar de solitude. Você não é estranho por gostar da própria companhia. Você só funciona diferente. Segundo, escolha melhor seus ambientes. Ambientes superficiais criam relações superficiais. Então pare de esperar profundidade, onde só existe aparência. Terceiro, aprenda a proteger sua energia sem se fechar completamente. Nem todo mundo merece acesso total à sua mente, mas algumas pessoas merecem a chance de entrar. Quarto, desenvolva sua vida interior. Leia mais, pense mais, escreva mais. Passe tempo consigo mesmo sem distrações, porque pessoas conscientes precisam de silêncio para se ouvir. E por último, pare de achar que quantidade significa valor. Algumas pessoas têm dezenas de amigos e nenhuma conexão real. Outras têm uma ou duas pessoas e se sentem verdadeiramente compreendidas. No final das contas, o que importa não é quantas pessoas estão ao seu redor, é quantas realmente enxergam quem você é. E talvez hoje você esteja sozinho não porque falhou socialmente, mas porque sua mente já não consegue mais viver de superficialidade.
Talvez sua solitude não seja punição. Talvez seja transição. Uma fase onde você aprende a filtrar melhor, a entender melhor quem merece permanecer. E, principalmente, a construir uma relação mais forte consigo mesmo. Porque quando você aprende a gostar da própria companhia, o mundo perde o poder de te fazer aceitar qualquer conexão só para não ficar sozinho. E isso muda tudo. Você fica mais seletivo, mais consciente, mais inteiro. E finalmente entende, estar sozinho às vezes dói. Mas estar cercado de pessoas vazias dói muito mais. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Você gosta da solitude ou ainda luta contra ela? Talvez sua resposta ajude alguém que se sente exatamente como você e aproveita também para assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele pode explicar uma parte de você que ninguém nunca conseguiu entender. Obrigado por assistir. E lembra, algumas pessoas não nasceram para multidões, nasceram para a profundidade.